Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos lá, mais uma aula da nossa disciplina Sistema Multimídias. Hoje vamos estudar captura e representação de imagens. Então vamos ver um pouco sobre, ter um pouco dessa noção do que é uma imagem digital, como que ela é capturada. Então gente, vamos lá. Esse slide está disponível no nosso Classroom, no Google Classroom. Então vou explicar ele aqui agora. Então a imagem, para entender o conceito de imagem, nós temos que entender como que ela é formada. Então uma imagem digital ou uma fotografia, ela é formada por o quê? Por uma matriz de pontos. E cada ponto desse é chamado de pixel, ou seja, é a menor unidade. O pixel é a menor unidade de uma imagem, cuja cor ou brilho você pode controlar. Então na tela do computador é formado por pixels, tela do celular é formado por pixels. Então o pixel, a quantidade de pixels vai dar origem à propriedade de resolução. A resolução é a dimensão da imagem, é o número de pixels que ela tem por linha e por coluna, quantas linhas, quantas colunas. Igual a tela 640/480 tem 640 pixels de largura, 480 de altura. Dot pitch é a distância entre o centro de dois pixels adjacentes. Então nós vamos ter dois pixels um do lado do outro. Então a distância entre o centro de cada pixel é o dot pitch. O dot pitch, quanto menor o dot pitch, mais pontos por polegada vai ter. Então mais densa é a tela. Então se é uma tela pequena, quanto mais pixels, a imagem fica mais, digamos assim, mais perfeita, né? Então, sistema de cores, pessoal. O sistema de cor é muito importante vocês terem essa noção, porque em programação sempre vocês vão usar. O sistema de cor nós vamos ter basicamente esses dois aqui, olha, RGB e CMYK. RGB você vai usar no monitor, que é a combinação de vermelho, verde e azul. CMYK você vai usar mais na impressora, que é a combinação de ciano, magenta e amarelo. Por isso, e o black. Por isso que na impressora você tem cartucho de três cores, ciano, magenta e amarelo. E no monitor nós vamos ter a combinação dessas três cores, que é o contrário da impressora. Ok, gente? Resolução DPI indica o número de pontos por polegada linear. Uma imagem por monitor nós vamos ter 72 DPI, já está ótimo. Imagem para impressão 300 pontos por polegada. Então se você pegar aqui uma polegada linear, dá em torno de quase 3 centímetros. Na imagem do computador, numa foto é melhor 72 pontos. Para imprimir você precisa de uma resolução maior. Tá, então seria mais ou menos isso aqui, olha. Com a menor DPI, você teria menos pontos formando a mesma imagem. Com maior DPI, então você pegar para imprimir uma imagem do mesmo tamanho, se ela tiver menos pontos por polegada vai ficar assim, mais pontos por polegada vai ficar assim. Então o pixel é isso aqui, ó, gente. Você pegar uma foto e dar um zoom, você vai ver um tanto de quadradinho, que são os pixels da imagem. Então as imagens matriciais, os pixels são os quadradinhos que aparecem ao ampliar essa foto. Número de cores, intensidade de bits. Então o número de cores indica o número de variações de cores possíveis de serem representadas na imagem. Ou seja, qual que é a resolução de cor, a profundidade de pixel, profundidade de amplitude, qualidade da cor. Então uma imagem de 1 bit, isso aí é o seguinte, pessoal, nós falamos do pixel. Então quantos bits vai usar para armazenar cada pixel? Se for 1 bit só, nós só temos o valor 0 ou 1, então ela vai ser monocromática. Se for 2 bits, nós já temos 4 cores. E assim por diante, até chegar a 16 ou 24 bits, que nós já temos o esquema de True Color. True Color significa que nós temos mais cores do que o olho humano já consegue distinguir. Então já é suficiente. Então aqui, ó, uma imagem de 1 bit.
Seria isso aqui, ó, monocromática. Você só tem ou preto ou branco. 4 bits, 16 cores, já melhorou um pouquinho, né? Mas mesmo assim, olha, você vai ver que tem poucos detalhes. É só 16 cores, são só 16 cores. 24 bits ou tricolor, aí você já tem uma imagem bem melhor. Ou seja, tem mais cores nessa foto do que o olho humano consegue diferenciar. 8 bits pode ser imagem de tons de cinza. 8 bits é 256 tons de cinza. Então é isso aqui, ó. Bitmap. Bitmap, pessoal, é um formato de imagem composto por uma matriz que indica os valores em cada pixel, o valor RGB em cada pixel. Aí, para cada valor, vai ser usado 8 bits, ou seja, 256. Então, nós vamos ter 256 tons de vermelho, 256 tons de verde, 256 tons de azul. 8 mais 8 mais 8 é igual a 24 bits. É um formato sem compactação e sem perdas. Boa qualidade, mas ocupa muito espaço em disco. Por que ele ocupa muito espaço? Porque ele não é compactado, igual aos outros formatos, né? JPEG, por exemplo. Então é um formato de compressão de imagem com perda de qualidade. Então quando você salva JPEG, você economiza espaço, mas você perde um pouco de qualidade. A quantidade de kilobyte, a qualidade vai depender do tamanho em kilobyte que você quer. Então, se você quer economizar muito kilobyte, você vai perder muita qualidade também. Então, olha só, essa imagem ela ocupa 167 kilobytes a 85% de qualidade. Olha aí, ó, tá ótimo. Se você diminuir a qualidade para 5%, ela vai ocupar 18 kilobytes, ou seja, caiu bem, né? 167 para 18. Só que olha a diferença, olha aqui, ó, com o quadradinho. Aí, olha só. Cai bem a qualidade. PNG e GIF, gente. PNG e GIF são formatos pensados em conter animação, então ele pode ter animação. Ele possui transparência, você pode escolher uma parte da imagem para ser transparente e é bem usado na internet, os dois. WebP. WebP é um formato criado pelo Google. Promete entregar boa qualidade e menor espaço em disco. Porém, ainda está se popularizando. É difícil derrubar JPEG e GIF. JPEG, PNG e GIF. Tá. Nós também temos o formato vetorial. O formato vetorial, a imagem é descrita por vetores e não por pixels. Ela pode ser redimensionada para qualquer tamanho. A vantagem é essa do formato vetorial. Você pode crescer, diminuir e tal. Geralmente os softwares são CorelDRAW e Inkscape. Então aqui, olha a diferença do formato matricial para o formato vetorial. Então nós temos aqui, ó, uma imagem do tamanho original. Essa é a matricial, bitmap. Se você ampliar, ela vai ficar com os quadradinhos. Imagem matricial. Então a imagem perde qualidade quando é ampliada ou reduzida além do limite. Então ele vai ficar os quadradinhos. No formato vetorial já é o contrário. Formato vetorial, se você ampliar, não perde qualidade. Ampliar ou reduzir, você vai manter a mesma qualidade. Por quê? Porque você não tem pixels, você tem vetores aqui que formam a imagem. Imagem 3D. Uma animação 3D, as imagens são formadas por polígonos e os polígonos são aplicados às texturas, que proporcionam imagens com muito mais realismo. Então, no cinema 3D, na imagem 3D, você vai ter vetores também que vai formar a imagem. Não confundir a animação 3D com cinema 3D. O cinema 3D são sobrepostas duas imagens e com a ajuda de um óculos 3D as imagens são separadas, dando uma impressão de uma cena 3D. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí um básico sobre as imagens, sobre pixels, sobre RGB.
RGB, eu acho que eu passei meio rápido no RGB, eu vou dar uma explicação melhor aqui no RGB, no espaço de cores. RGB, pessoal, ele parte do preto para colorir. Então, se você desligar o computador, a tela fica preta, ele vai colorir. Então, como que ele forma? Ele emite uma luz verde, vermelha e azul. E a combinação dessas três cores vai formar as demais cores. Por exemplo, se combinar o verde com o vermelho, vai dar amarelo. Se combinar o vermelho com o azul, você vai ter o magenta. Se combinar o verde com o azul, o ciano. Se combinar todas as cores, você vai ter branco. Então, para mostrar o branco aqui, ele liga as três cores. Tá, o branco. Aí, você vai combinar três valores diferentes. Um valor para R, um para G e um para B. A combinação dos três valores, você vai ter a cor. Por exemplo, 000 é o preto. 255, 255, 255 é o branco. No CMY é o contrário. Ele parte do branco. Se você pegar uma folha de papel sem imprimir nada, ela vai estar branca, não vai? Então, se você aí você imprime a cor em cima do branco, por isso que é invertido. Então você vai ter aqui o CMY, que combinado vai dar formar outras cores. Por exemplo, amarelo não é o amarelo no RGB é o verde com o vermelho. Você tem o amarelo. No caso aqui do CMY já é o contrário. Então, na combinação aqui dentro nós vamos ter o RGB e aqui fora o CMY. Eu quero dizer o contrário assim, olha. No CMY, a ausência de 000 no CMY é o branco. 000 no RGB é o preto. 255, 255, 255 no CMY é o preto. Se você combinar as três cores no CMY, você vai ter o preto. No RGB, se você combinar as três cores, vai ter o branco. E isso aí é o seguinte, ó, na impressora nós temos CMY e ainda um cartucho preto. Por quê? Porque a tinta preta é a mais usada. Então compensa adicionar um cartucho preto para economizar as três tintas. Se não, toda vez que você fosse imprimir preto, você tinha que imprimir uma gotinha de cada cor. Aí, por isso que tem o cartucho preto. Tá, RGB, vocês vão estudar sempre. Sempre mexendo em computador, você vai precisar desse esquema RGB, definir as cores e tal, informar a cor exata aqui pelo RGB. Então é isso aí, gente. Agora é resolver as atividades e postar lá no Classroom. As dúvidas podem enviar no WhatsApp ou no e-mail que eu vou respondendo, né, ajudando aí com as questões. Então, um abração, turma. Até a próxima.